A santa paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB. Sou o irmão Marcelo e hoje eu vou estar mais uma vez desmascarando as falácias desses opositores que, como a gente já sabe, de Deus não tem nada. Algumas vezes isto é necessário para que você, que já está começando a ser enganado por essas ferramentas malignas, saia deste engano, se afaste, não dê ouvidos a essas pessoas que infelizmente estão sendo usadas por Satanás. Olha só a acusação que esse cidadão ele está fazendo. Presta bem atenção nessa parte do vídeo. O senhor Dário Gonçalves da Silva, ele chama a Bíblia de farelo. Farelo, a tua igreja acabou o teu ancião neste exato momento. Ele acabou de cuspir na Bíblia e jogá-la no chão. Chamou a Bíblia de um simples farelo. Farelo. Esse cidadão está dizendo que o nosso ancião chamou a Bíblia de farelo. Isso está muito claro que ele veio alegar, acusar. Lembrando que Satanás, significa acusador. Então é isso que Satanás sempre faz, querendo acusar. Então vocês prestaram atenção. Eu vou colocar novamente para que vocês prestem atenção na acusação deste cidadão. O senhor Dário Gonçalves da Silva, ele chama a Bíblia de farelo. O senhor Dário Gonçalves da Silva, ele chama a Bíblia de farelo. Quando alguém está cego ou quando essa pessoa está totalmente inflamada e ainda mais apoiado por seus seguidores, é isso que faz ela convencer de que tudo o que ela fala está certo, tudo o que ela vai estar falando tem razão. São soberbos de plantão, ainda mais essas pessoas que são fanáticas pela CCB, porque o verdadeiro fanatismo é daqueles que nunca deixam de falar da Congregação Cristã no Brasil. Agora vamos ouvir o áudio que esse cidadão colocou lá, querendo acusar o nosso ancião, dizendo que o nosso ancião disse que a Bíblia era farelo. Presta atenção no áudio. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Você ouviu este áudio muito bem, aonde o nosso irmão estava dizendo: quantos estão deixando da congregação para ir atrás de estudo bíblico. É isso que nós ouvimos no áudio. Agora veja como que são as astúcias de quem não tem Deus no coração. Veja o que esse cidadão ele vai estar confirmando com a própria boca dele e depois tentando inverter com falsas acusações. Presta bem atenção. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Percebeu que o próprio cidadão está confirmando aquilo que o nosso irmão está falando na pregação do culto? Que muitos estão abandonando para ficar em estudos bíblicos. Abandonando o quê? De estar no nosso meio, de estar congregando conosco para fazer teologia. É isso que o nosso irmão ele estava alegando, afirmando nessa pregação. E é isso que esse cidadão confirmou com a sua própria boca. Então olha só como que é a astúcia do diabo. Agora veja no próximo vídeo o que este cidadão desonesto ele vai tentar fazer com a pregação clara do nosso irmão. Estão largando o pão e atrás de farelo. Quantos que estão deixando a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Estão largando o pão e atrás de farelo. Chamou a Bíblia de um simples farelo. Farelo. Você entendeu como que é a astúcia de Satanás?
Muitas das vezes ele vem querer colocar palavras na nossa boca daquilo que nós nunca falamos. E esse é o caso do nosso ancião. O nosso ancião, ele estava na sua clareza de pregação, dizendo que muitos abandonam a congregação para procurar estudos bíblicos. Ele não disse que a Bíblia era um farelo. Ele disse que o farelo era a teologia. E esse cidadão quis inverter nessa acusação que ele tentou causar aqui. Cidadão, mais uma vez você foi desmascarado e comprovado que você é desonesto e mentiroso. Agora veja no próximo vídeo que um dos seus apoiadores, que também é um dos críticos da Congregação Cristã no Brasil, falou o contrário. Então veja que nem eles sabem que tipo de farelos eles estarão utilizando para tentar combater a Congregação Cristã no Brasil. Farelo não combate a CCB. Farelo não vai destruir a CCB. Pelo contrário, esses farelos estão sendo mostrados aqui que vocês fazem. Fazem um monte de farelos. E é um farelo atrás de outro farelo, trazendo a maior confusão. Olha só o que o seu amiguinho apoiador fala, referente aos estudos bíblicos, que é a teologia. Tomar muito cuidado com o curso de teologia, porque existe a má teologia, assim como existe seminários teológicos péssimos, liberais, que flertam aí com a missão integral, né? E que é muito perigoso. Boa parte dos seminários teológicos são dados por professores ímpios, que nem foram salvos pelo Evangelho, e dão aula de teologia, né? Então isso é muito perigoso. Então, como a gente pôde ver, um dos seus apoiadores também é contrário aos farelos que esse cidadão veio querer acusar o nosso ancião. E tem outras pessoas que também apoiam aquilo que é falado na Congregação Cristã no Brasil. Veja só. Porque tem muitos teólogos que são ateus. Eu lembro esse tempo atrás aí que o irmão Luiz Carlos, o ancião do Brás, ele falou que a teologia não resolve. E muita gente criticou ele. Mas ele tem a verdade que ele disse. Ele fala uma coisa que é verdade. Eu conheço teólogos que são ateus. Se você não tiver uma vida consagrada, uma vida consignada, uma vida com devoção ao Senhor Jesus, se você não colocar sua vida dentro da palavra de Deus, e se você não se sentir salvo, e você agora tem uma vida de santificação, de boas obras, de gratidão, teologia não vai te resolver nada, você vai ser um teólogo técnico apenas. Este é apenas um de muitos que também apoiam a forma como nós não procuramos a teologia, não procuramos ensinos sistemáticos dessa maneira, ou estudos bíblicos dessa maneira, que visa a criar mais e mais confusões no meio do povo de Deus. O povo de Deus na Congregação Cristã no Brasil visa sempre buscar a santidade, a louvar, a cultuar, a sentir Deus, sentir sua presença, a ouvir o que Deus ele requer de nós, porque nós somos servos e servas de Deus. E não ficar perdendo tempo com estudos e mais estudos e cada vez mais se aprofundando na letra, e um diz que é de um jeito, outro diz que é de outro, enquanto nós, na humildade e simplicidade, buscamos a cultuar a Deus, a glorificar a Deus na congregação. Então não é só apenas este teólogo, como tem outros também, que assim entende que a teologia ela é uma praga que hoje veio trazer diversas confusões para o homem, para aquele que é simples, para aquele que é sincero, que a teologia ela mais atrapalha do que ajuda. Vamos ver? O que tem hoje aí, principalmente falando na internet aí, de vulgos aí, teólogos aí ensinando bobagem, é um monte, entendeu? É um monte aí, um monte. Principalmente esses de teologia liberal, entendeu? Esses de teologia liberal, fujam disso daí, porque isso daí é engano puro, assim. Vamos pegar a Bíblia, vamos ler, porque senão a chance de ser enganado é muito grande. Eu estudo aqui numa universidade aqui, metodista, que é liberal, entendeu? Você tem que colocar no seu crachá se você é ele ou ela, ou qualquer outra coisa que você queira ser. Quando você vai falar Deus na oração, você não pode falar ele, você tem que falar ele e ela. Teologia liberal, quem dá aula para mim é um ateu, fumando. Numa faculdade de teologia. Quem dá aula para mim é um ateu, fumando. Numa faculdade de teologia. Aí o diabo lançou a teologia nas igrejas. Que a teologia não vem de agora.
Não existia teologia nas igrejas, não. Aí o demônio colocou teologia. Vou repetir aqui, ó, para quem quiser os teólogos aí, ó. Vou falar em sem medo de errar. Vamos ver no julgamento, ver se eu estou certo ou errado. A teologia não vem de Deus, não. Ah, mas teologia significa estudo de Deus. Logicamente, o Satanás vai falar que é estudo dele. Ele quer enganar. Depois que veio teologia nas igrejas, acabou as igrejas. O mundo espiritual fez assim, ó. O mundo espiritual foi diminuído. O mundo espiritual foi aniquilado das igrejas. Depois que a teologia veio para os altares, acabou, destruiu a santificação, deixaram o Espírito Santo de lado e levantaram o quê? Os estudos. Aí você pode falar que Paulo estudou sim com Gamaliel, mas a maior riqueza, vê se Paulo, para nós aqui, igreja, vê se Paulo deu alguma ensino de Gamaliel a nós. Paulo só deu o ensino do céu. Quando ele foi arrebatado, ele até fala que ele foi discipulado por alguém. Então foi Jesus que discipulou Paulo. Então, vocês veem que existe totalmente diferente. Paulo estudou leis judaicas com Gamaliel. E agora ele traz umas leis celestiais. Então são totalmente distintos. Então as pessoas que ficam atrás de teologia é porque não têm preguiça de orar, que não nasceram de novo. Por quê? Porque hoje existe o chamado do homem e o chamado de Deus. Para o chamado do homem fica fácil ter uma teologia, todos os homens vão te chamar. Mas para o chamado de Deus tem que suar, joelho no chão, oração, lágrima. Os teólogos não estão acreditando mais no inferno e nessa possibilidade. Pedro era analfabeto, pescador. Mas a Bíblia diz que quando ele abriu a boca cheio do Espírito Santo, as almas se converteram. Pedro era analfabeto, pescador. Mas a Bíblia diz que quando ele abriu a boca cheio do Espírito Santo, as almas se converteram. Então hoje nós temos um tema que é sobre a teologia. Não é de Deus, não provém de Deus. Não é coisa do Espírito Santo de Deus. A teologia, ela foi introduzida no mundo por homens que não têm espiritualidade. Temos aí professores de teologia que são ateus, professores de teologias que são católicos, professores de teologias que são macumbeiros e são de outras religiões. A teologia, ela só serviu para matar o vaso. A teologia, ela só serviu para destruir as igrejas. Tá dando muitos milhões. Tem gente aí ganhando muito dinheiro com isso e levando o povo para o inferno. Tá dando muitos milhões. Tem gente aí ganhando muito dinheiro com isso e levando o povo para o inferno. A teologia, ela é algo do homem normal, que não aceita as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que não tem como ele aceitar, porque ele é normal, ele não é espiritual. E as coisas de Deus se conferem espirituais com espirituais. A teologia apagou o espírito, a teologia tirou o povo da espiritualidade e pôs na carne. Na realidade, o estudo de teologia foi um costume emprestado do catolicismo. Os protestantes adquiriram esse hábito com o catolicismo. Não existe qualquer indicação na palavra de Deus para que se criassem escolas teológicas, como essas que nós vemos hoje por aí. Na realidade, o estudo de teologia foi um costume emprestado do catolicismo. Os protestantes adquiriram esse hábito com o catolicismo. Está aqui mais um vídeo para que você possa analisar e também se atentar a essas falácias, essas acusações satânicas de que o nosso ancião, ele disse que a Bíblia, ela era um farelo. Farelo é essa acusação desse cidadão. Farelo é o canal desse cidadão que fica pedindo pix para os outros e tem um monte de pessoas dando farelos para ele, para que ele possa então se sustentar com esses farelos e continuar usando de mais e mais farelos que não tem valor algum para um verdadeiro cristão, que é ficar sempre falando mal, mentindo, acusando, como nós já sabemos, o acusador conhecido como Satanás. E é este farelo, cidadão, que você tenta acusar nós, a congregação cristã no Brasil, utilizando dos seus farelos. Mas os seus farelos, que são procedência maligna, não vai causar efeito nenhum no meio do povo de Deus. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para que essas pessoas não possam cair nesses canais que são cheios de farelos.
Fique na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.